Durante a sessão ordinária desta quarta-feira, no espaço de acordo de liderança, foi divulgada a 6ª Semana Municipal Lixo Zero, que será realizada de 17 a 26 de outubro em Caxias do Sul. O evento, promovido pelo coletivo Caxias Lixo Zero, vinculado ao Instituto Lixo Zero Brasil, terá uma programação variada, com oficinas, workshops, bate-papos, intervenções artísticas, campanhas e mobilizações empresariais abertas a toda a comunidade. Em 2024, mais de 91 mil pessoas participaram da iniciativa na cidade. Interessados em participar podem acessar slz.caxiaslixozero.com.br. O nosso tradicional e querido Mega Drive de coleta de resíduos, onde exclusivamente nessa edição estaremos coletando 19 tipos de resíduos e garantindo a destinação correta para tudo o que recebermos. O evento vai acontecer no estacionamento da UX no dia 25 de outubro, das 9 horas às 16 da tarde. E como o Mega Drive realmente é mega, simultaneamente à coleta dos resíduos, estará acontecendo a Feira Lixo Zero, que promove marcas locais e sustentáveis, uma feira de troca de livros e diversas oficinas de educação ambiental. Também na sessão, o Centro Tecnológico Universidade de Caxias do Sul, o CETEC-UX, foi homenageado pelos 30 anos de história. Fundada em 1995, a escola surgiu a partir da demanda de entidades regionais por uma escola de ensino médio com formação técnica integrada. Atualmente é a maior instituição privada de ensino médio da região em número de alunos. Oferece cursos técnicos de informática, administração e gastronomia, além de ensino fundamental, do 5º ao 9º ano, implementado em 2022. Entre os projetos de destaque da escola estão a Mostra Científica e o CETEC Festival, maior evento de teatro estudantil do Rio Grande do Sul, com 5 noites de apresentações no UX Teatro. De uma escola que, ao longo de 3 décadas, formou mais de 13 mil alunos, hoje atuando nas mais diversas áreas no Brasil e no mundo. Essa homenagem celebra o impacto do CETEC não apenas na vida de quem passou por seus corredores, mas em toda a comunidade regional, com projetos que incentivam o protagonismo infantil e a construção de um entorno melhor, seja pela ciência, pela cultura ou pela cidadania. A iniciativa da homenagem partiu da mesa diretora do Legislativo, com a autoria principal do vereador Caleb Garbim, do Partido Progressista. No ano passado, o CETEC firmou parceria com esta Casa Legislativa para realizar o projeto Construindo Leis, promovendo a educação cidadã e fortalecendo a democracia entre os jovens. Isso é construir pontes entre o saber e a participação ativa na sociedade. Também participaram da homenagem o vice-presidente da Fundação Universidade de Caxias do Sul, Cláudio Pessoa de Oliveira, o diretor executivo da Fundação, Germano Svart, o presidente do Legislativo, o vereador Lucas Carenhato, além de vereadores, vereadoras, a secretária municipal de Educação, Marta Fattori, alunos e professores da instituição. Já no espaço do Grande Expediente, o vereador Pedro Rodrigues falou sobre o dia 8 de outubro e a celebração do Dia Nacional do Nascituro. Ele fez uma defesa da vida desde a concepção, posicionando-se contra o aborto e a favor de políticas públicas de apoio às gestantes. Ele destacou que ser pró-vida é também ser a favor das mulheres e propôs ações como a criação de uma rede de acolhimento 24 horas, protocolo para os primeiros 1000 dias de vida, abrigo para gestantes em situação de vulnerabilidade, programa de paternidade responsável, fila zero para o pré-natal de alto risco e a ampliação do banco de leite. O vereador defendeu que a proteção à vida deve se traduzir em orçamento, metas e resultados concretos, reforçando o compromisso com a dignidade humana e o apoio às mães e crianças em situação de risco. Nosso compromisso é com a vida, desde a sua concepção até o final natural, até o seu fim natural. Que aconteça, que venha. Outra coisa muito importante também é que eu sempre digo, né? Mas vai fazer o que com essa criança? Gente, tem gente que não gosta que seja falado, mas tem uma fila gigante de espera para adoção, de pais, de casais, de mães que não conseguem ter, né, gerar e esperam por uma criança, esperam por uma situação de conseguir, né, essa adoção. Tem casais de homoafetivos também que querem adotar, então não tem necessidade de matar, não tem necessidade de ir lá para quem não sabe e dar uma injeção no coração da criança, que ela mata a criança no ventre da mãe, tira o direito. É uma luta dos poderosos contra os indefesos.
para poder melhor retratar aqui a minha fala e o tema. O vereador Caleb Garbim, do PP, utilizou a tribuna para rebater críticas recebidas nas redes sociais por parte de parlamentares da esquerda, após se posicionar contra o movimento feminista. Segundo ele, o mesmo tem causado divisão na sociedade em vez de promover união. A declaração gerou polêmica entre vereadores da oposição que discordaram da visão apresentada. Garbim também destacou o encontro do prefeito Adilode Domênico com lideranças da Zona Sul, realizado para esclarecer a mudança de local da futura policlínica e anunciar a implantação da UPA na região. Apenas repercutir como liderança da Zona Sul da nossa cidade, ontem à noite, no dia 7, nós tivemos uma importante reunião lá no bairro São Caetano, lá no salão comunitário em frente à Igreja Católica lá do nosso bairro, onde nós tivemos ali 200 e tantas pessoas de toda a volta do nosso bairro. Lideranças partidárias, vereadores dessa casa estavam lá, o prefeito esteve lá presente também, secretário da Saúde, secretário do Urbanismo, enfim, presidentes de bairros, pessoas que são influentes lá dentro da nossa região. Reivindicando o assunto da policlínica, vereador Zé D'Ambrosio, que não foi uma promessa de campanha do prefeito. O prefeito prometeu uma UPA na Zona Sul, que de fato esta UPA está assegurada por meio de um terreno que vai estar entre a UBS de São Caetano e o cemitério também do bairro São Caetano. Nesta área, o prefeito já destinou que o secretário Adriano Bressan, da SMU, Secretaria Municipal de Urbanismo, reserve esta área para ser implementada a UPA Zona Sul, quando o governo federal abrir o processo de cadastramento de inscrição para a UPA. Tendo dito isso, a policlínica precisa ficar aqui esclarecido. A policlínica, e isso é uma culpa que nós precisamos sinalizar, né, vereador D'Ambrosio, e fazer o meia-culpa enquanto executivo, que essa comunicação não chegou até as pessoas. A policlínica não se trata de um pronto atendimento. Não é um local onde você enfia um prego no pé e você vai lá para resolver. Isso é UPA. Policlínica é uma espécie de um CES, um centro especializado. É um centro onde as pessoas vão para consultar. Então, as pessoas vão à policlínica debaixo de agendamento. Elas saem da UBS, são encaminhadas até a policlínica. Dito isso, só reafirmar o meu compromisso com a Zona Sul. Estive lá presente, falando com o presidente do bairro, durante a semana passada também, e sobre tudo isso continuamos à disposição da comunidade da região sul da nossa cidade e agora lutando então pela UPA Zona Sul, que será lá ao lado do cemitério da UBS do bairro São Caetano. Também da tribuna, durante o espaço do Grande Expediente, o vereador Daniel Santos, do Republicanos, falou sobre a policlínica e a mudança de endereço que foi confirmada pelo Executivo. Ele repercutiu o anúncio do prefeito Adilode Domênico durante encontro com moradores da Zona Sul de Caxias do Sul da implantação de uma UPA na região. O parlamentar também falou sobre o novo secretário municipal de Habitação, Silvio Daniel, que iniciou as atividades no final da semana passada. Mas eu não tive a oportunidade de dar os parabéns e boa sorte ao novo secretário de Habitação, o Silvio Daniel, que tomou posse na última semana. Desejar sorte para ele, porque eu tenho certeza que vai fazer um brilhante trabalho, dando continuidade ao trabalho do vereador Jack, que agora está aqui como vereador na nossa casa, e se mostrou no discurso dele de posse uma pessoa muito coerente, muito sensata, onde vai dar atenção aos mais necessitados, às pessoas que precisam de habitação. Então quero desejar boa sorte para ele. E também ao novo secretário da Saúde, que apesar de tantas divergências políticas que nós tivemos aqui nessa casa, desejei e desejo muita sorte para ele. Não sorte, eu acho que ali é mais competência do que sorte. Mas desejo para ele e sei que ele vai fazer um bom trabalho lá. O vereador Cláudio Libardi cobrou da atual administração o cumprimento da lei para que todos os veículos públicos sejam devidamente identificados, incluindo a caminhonete recém-adquirida para o uso do gabinete do prefeito. Além disso, anunciou que encaminhará um projeto para aprimorar a transparência financeira nas compras de materiais realizados pelo Executivo. Libardi também questionou uma nova intervenção no trecho da rua Dr. Montauri, onde pouco tempo após a revitalização, o asfalto está sendo cortado para a reconstrução da drenagem pluvial. E me surpreendi com um pedaço da Dr. Montauri aberta. Presidente, tem coisas que o cara não sabe o que faz. E quando eu cheguei lá, ela estava aberta um pedacinho já. Podia ser para instalar um cano. Eu vi minha lei rejeitada aqui, que proibia abrir. E ontem eu passei lá e tinha um novo pedaço aberto. Me deu uma sensação de impotência, presidente. Porque quem mora no Pio 10º, quem precisa acessar o Murialdo, quem mora nas proximidades da Hércules Galó,
sabe o quão duro tem sido aquela alteração. E a gente acabou a obra dia 27 de julho, tia. Nós estamos, salvo o melhor juízo, hoje no dia 7 de agosto? 8 de outubro, perdão. 8 de outubro, e nós, infelizmente, não temos.